Uma saudação especial a cada um de vocês que estão nos acompanhando à distância. Eu não sei qual a sua situação, se você está em condições normais. Quem sabe alguns de vocês estejam enfrentando dificuldades. Espero que, se há alguma dificuldade, que isso logo possa passar pela graça de Deus. Eu gostaria de agradecer ao pastor Barroso também por me convidar para falar sobre o tema mais importante que pode existir no universo. E qual é esse tema? É óbvio que pessoas têm diferentes noções. Alguns dizem que o plano da salvação é o mais importante, a justificação pela fé, eventos finais. Mas eu posso lhe assegurar uma coisa: nenhum tema é tão importante quanto a doutrina de Deus. Porque se Deus não existisse, nós também não existiríamos. Para que salvação, então? E o que tem a ver com a criação e a vida, etc., segundo a vida? Não existia nada. Então, eu não estou dizendo que a minha abordagem vai ser a mais importante, porque, em realidade, nós somos todos falhos. Mas Deus é o originador de tudo que existe e mantenedor também. Agora, Deus, você acha que nós podemos conhecer plenamente a Deus? Não. Não se esqueça que, se eu pudesse compreender plenamente a Deus, eu me tornaria um Deus. Não sei se você já ouviu aquele pensamento que diz de que, para entender um gênio, só outro gênio. Agora, para entender a Deus, só outro Deus, completamente. E, nesse sentido, Lutero até usou duas expressões em latim, que eu acho muito interessantes. Ele fala do Deus absconditus, ou seja, do Deus transcendente, oculto, e do Deus revelatus, ou seja, do Deus que se revela. Ele é tudo o que ele se revela na palavra, mas ele é muito mais do que ele se revela aqui. E durante a eternidade nós podemos estudar a Deus e ainda assim não vamos esgotar o seu conhecimento, porque sempre haverá uma distância intransponível entre ele como Criador e nós como criaturas. Agora, por que é importante estudar esse tema? Bem, existem várias razões, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Deus é amor. E conhecer a Deus significa amá-lo. E, mais do que amá-lo, esse amor acaba nos absorvendo e, por extensão, transbordando a outros também. Portanto, nós estamos, ao estudar a Deus, estamos envolvidos na fonte do amor. O texto que o pastor Barroso leu, que é muito importante, do Evangelho de João, capítulo 17, verso 13, diz: "E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." Então, além de amar a Deus e de sermos alvo desse amor, conhecer a Deus significa ter a vida eterna, porque a vida eterna está nele. E esse é um ponto muito importante. Mas eu gostaria, antes de nós avançarmos nas nossas considerações, de deixar bem claro uma coisa. Há um apelo bíblico que é fundamental para nós, e esse apelo você vai ter em Oséias capítulo 4, o verso 6, primeiro uma declaração, e depois o capítulo 6, verso 3. O capítulo 4 e o verso 6 diz, a primeira parte apenas: "O meu povo está sendo destruído", outras versões dizem: "O meu povo está perecendo, porque lhe falta o conhecimento." E a pergunta é: que tipo de conhecimento que está faltando? Alguns acham que é o conhecimento teórico. É lógico que a ignorância não leva a nada, simplesmente prejudica. Há um pensamento que diz que a ignorância é uma bênção. Você não sabe dos problemas, você é feliz até. Mas não em termos do conhecimento bíblico. Só que o verso 3 do capítulo 6, ou seja, Oséias 6, 3,
ajuda a compreender que tipo de conhecimento que estava faltando para o povo de Deus no passado e que pode faltar também para você e para mim. E aqui diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Aqui está falando que nós deveríamos avançar no conhecimento de Deus. Que conhecimento é esse? Pode ser teórico, lógico, é teórico também, mas não só. É um conhecimento experimental? Também. Mas eu não gosto muito da palavra experimental para Deus, porque, em realidade, o melhor termo seria um conhecimento experiencial, que não é simplesmente algo transitório, um experimento, mas é um conhecimento duradouro, contínuo. E é isso que o texto está falando ali, onde você une a teoria com a prática e tem uma experiência com Deus. Eu gostaria de passar alguns slides ali para facilitar a nossa compreensão do tema. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. O texto nós lemos. Há um livro que eu acho interessante, que o título em inglês é God Under Fire, ou seja, Deus sobre o fogo cruzado, seria uma tradução mais livre assim, porque esse livro, na contracapa do livro, diz que no passado o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas hoje o ser humano está recriando a Deus a sua própria imagem e semelhança. Então, em outras palavras, eu estou projetando para Deus aquilo que eu quero que Ele seja, e não necessariamente o que Ele é em realidade. Mas nessa questão de conhecer a Deus, é importante você ter em mente que as coisas são mais complexas do que nós muitas vezes reconhecemos. Eu coloquei ali um quarter desse ano mesmo, de 2020, ou seja, uma moeda americana. Normalmente, as pessoas, ao distorcerem um assunto, o problema envolvido é a questão que você acha que a moeda tem um só lado. Olha para um lado e diz, não, a moeda tem só esse lado. E você esquece que a moeda tem dois lados em realidade e não apenas um. Agora, na Bíblia, antes de nós entrarmos no nosso estudo propriamente dito, você vai ver que você encontra ao longo da Bíblia textos que falam apenas do Pai, Deus o Pai. Há outros textos que falam do Pai e do Filho, e outros textos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na interpretação bíblica, que tipo de textos você ficaria como critério de interpretação? Você gosta mais daqueles que falam só do Pai? Bom, fica só com aquela linha. Ou aqueles que falam do Pai e do Filho? Ok, outra opção. Ou aqueles que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Em termos de interpretação bíblica, isso é uma coisa que você nunca deveria esquecer. Nós normalmente pegamos o texto mais amplo como padrão ou critério para interpretar os mais específicos. Por exemplo, quando dois evangelhos falam que na manhã da ressurreição havia um anjo lá na sepultura, e outros dois evangelhos falam de dois anjos, com qual dos textos você fica? Para começar, com todos os textos, você não tem direito a ficar escolhendo pick and choose como você achar por bem, ou seja, selecionar o que achar interessante. Em realidade, eu creio que o que haviam eram dois anjos. E no Desejar Todas as Nações, Ellen White fala que eram os dois anjos da guarda que acompanharam Jesus ao longo do seu ministério, que apareceram ali na manhã da ressurreição e que depois também apareceram aos discípulos na ascensão de Jesus. Agora, os outros evangelhos não estão distorcendo, eles estavam interessados no anjo que estava conversando. Então, eu lhe diria o seguinte, quando você tem textos bíblicos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Esses deveriam ser os padrões e não simplesmente ficar com outros que são um pouco mais restritos ou específicos. Um outro ponto importante, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, como você sabe. E alguns críticos dizem o seguinte: como a palavra Trindade não aparece na Bíblia, então a Trindade não existe. Esse argumento não é válido. A pergunta não é se a Trindade está lá, se o termo está. O que interessa é realmente se o conceito está. Então, eu também diria o seguinte: porque muitos de vocês que estão nos acompanhando nessa live, eu talvez não conheça, muito menos sei o seu nome, porque eu não sei o seu nome e você não existe. Isso aí não faz sentido. O que importa é se o conceito está ali. Nós vamos passar alguns textos importantes da Bíblia, começando com o Antigo Testamento. Veja, no Antigo Testamento, nós temos ali uma tentação que o povo tinha. E essa tentação do Antigo Testamento era o politeísmo pagão. O que seria isso? O povo de Israel, o povo de Deus, ao longo dos séculos, até o exílio babilônico, sempre foi tentado pelo politeísmo, ou seja, pelo paganismo, etc. Sendo essa tentação, qual foi a ênfase naquele período? É lógico que você tem alusões a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aqui e ali, mas a tendência era trazer o povo de Deus de volta para o monoteísmo, ou a crença em um Deus, e não múltiplos deuses. Entre eles você tem, por exemplo, esse texto. Nós não vamos ler cada texto, porque também não temos muito tempo para poder acompanhar, mas, por exemplo, você tem Deuteronômio 6,4, diz: ouve, ó Israel, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, algumas pessoas dizem, ali está dizendo que Deus é um só ser, ou seja, uma só pessoa. Só que não se esqueça que aquele termo um só é o mesmo termo que é usado em Gênesis 2:24 para Adão e Eva. Deixará o homem seu pai e sua mãe se unirão à sua mulher, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, esse termo, que é ahid em hebraico, pode dar espaço a uma unidade composta. É diferente de iahid, que é um termo hebraico que significa unidade exclusiva, sozinha. Você também tem aquele texto de Êxodo 23, tão conhecido, o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. No passado, as pessoas que não aceitavam a Trindade diziam que aquilo ali significava que havia uma só pessoa divina. Só que a tendência hoje não é mais ficar só com o Pai. Eu aceito o Pai e o Filho, mas eu tenho dificuldade com o Espírito Santo. Ao estudar o conceito bíblico de Deus, algumas pessoas dão a impressão que um é pouco, dois é bom, três é demais. Cuidado com esse tipo de interpretação, porque não é o que a Bíblia diz. Mas no Antigo Testamento tem um texto que eu gostaria de lhe chamar a atenção. Aliás, antes de entrar nesse texto, deixa-me só mencionar algumas outras coisas. Por exemplo, você tem, além dessa ênfase no monoteísmo, você também tem alguns textos que falam dessa pluralidade na divindade. Que Deus não é simplesmente um, não é binário, mas ali fala de uma pluralidade. Isso não prova necessariamente a Trindade, mas é uma forte evidência. Por exemplo, o termo hebraico, já no início da Bíblia, lá no capítulo de Gênesis 1, diz: no princípio criou Deus, e esse termo é Elohim. Esse termo é o plural do termo El,
que é o termo singular para Deus. Nesse termo, esse termo Elohim, alguns dizem que é um plural de majestade. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, onde você chega e diz assim: nós estamos contentes ou felizes por estarmos aqui. Veja, que história é essa nós? Eu não estou dizendo ir, quer dizer, eu falo como se eu estivesse falando por todos, mas é eu que estou falando. Só que não se esqueça de uma coisa, esse plural de majestade não é típico da língua hebraica. Isso começou com a língua latina, posteriormente, que é uma expressão, sei lá se jurídica ou real, mas é de origem latina em si. Mas, ao mesmo tempo que você tem essa característica, você tem outros lugares. Por exemplo, ao criar o ser humano, se você abrir a Bíblia, em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, em outras palavras, Deus está falando uma linguagem plural. Mais para frente ali, o Gênesis 3:22, diz que ele é como nós, conhecedor do bem e do mal. Depois também, nessa questão, você tem a questão ali do ser humano, ali com a questão da Torre de Babel, o plural aparece outra vez. Vinde, desçamos e confundamos as línguas desse povo que estava se comunicando ali. Também, em Isaías 6:8, é dito assim, Deus falando: quem há de ir por nós? Mas vamos supor que você diga que esses textos não são conclusivos, e realmente eles não provam a Trindade, eles são uma evidência da pluralidade na divindade, mas para mim, no Antigo Testamento, entre outros, existe um texto que eu gosto muito, e se você tiver a sua Bíblia, vamos abri-la em Isaías 48. Isaías capítulo 48, o verso 16. E aqui a Bíblia diz, Isaías 48, 16: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo. Tem estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Esta última sentença é muito interessante. Aqui diz: o Senhor me enviou a mim e o seu Espírito. Quem é este me e mim nesse texto? Você pode ser tentado ali a achar que isso se refere ao próprio profeta. Mas isso não faz sentido. Em primeiro lugar, porque o profeta não se coloca nessa posição no livro. Pelo menos eu não lembro de nenhum texto onde ele estaria falando desta forma. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver bem claramente que os textos que antecedem identificam quem é. E o verso 12 e 13 diz, veja quem está falando: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Se você me diz que quem está falando no texto ali do verso 16 é o profeta, então ele perguntaria: quer você dizer com isso que o profeta Isaías é o primeiro e também o último? Foi ele que fundou a terra e estendeu os céus? Quer dizer, ele é um criador? Não. O texto é bem claro que o criador que está falando aqui é Cristo. E esse texto é muito importante porque ele é semelhante a João capítulo 14, 16 e 26, onde diz: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador para que esteja sempre com vocês. Agora, e a questão da personalidade do Espírito Santo?
que é outro tema que poderia ser abordado no Antigo Testamento. Algumas pessoas, não sei se você já ouviu, mas algumas pessoas até têm uma teoria, que o Antigo Testamento é a dispensação do Pai, o período do ministério de Cristo é a dispensação de Cristo, e depois o Novo Testamento, depois é a dispensação do Espírito, como se o Espírito Santo não fosse tratado no Antigo Testamento. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso. Aquele texto que nós acabamos de ler, Isaías 48:16, é conclusivo, que fala que o Espírito Santo seria enviado. Mas se você quiser fazer um estudo interessante sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, você deveria dar uma olhada no livro de Ezequiel. Ali o Espírito Santo vem, fala com o profeta, leva o profeta para o templo. Quando chegam no templo, lá a glória do Senhor já se encontra lá. Então você vai ver nitidamente a personalidade do Espírito Santo sendo descrita nesse texto de Ezequiel. E agora, e o Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento nós temos alguns textos que eu considero bastante significativos. São os textos que normalmente se usa. Você lembra que o primeiro deles descreve o batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e Deus fala. E diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvir. Algumas pessoas chegam a dizer que o Pai não se comunica com os seres humanos. É certo que Ellen White diz que depois da queda, toda a comunicação entre o céu e a terra foi entregue a Cristo, mas ocasionalmente você vai ver. E essa mesma expressão que o Pai falou ali por ocasião do batismo de Jesus, repetiu depois também na transfiguração ali. Mas você tem nitidamente os três ali. Há um livro muito interessante em inglês, eu até não coloquei aí para não confundir, acrescentar mais slides, mas é um livro que fala da obra do Espírito Santo. Eu acho que não está traduzido ao português, mas esse livro fala da obra do Espírito Santo na vida de Cristo. Em realidade, ao longo do ministério de Jesus, Jesus foi dependente do Espírito. Foi o Espírito Santo até que o levou lá para o deserto para ser tentado. De acordo com Lucas capítulo 4, verso 1, e também Mateus 4, 1, diz a mesma coisa, que foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Antes disso, o Espírito Santo foi que deixou Maria grávida. E ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Ora, se Jesus realmente cheio do Espírito, também é dito, ele foi e tal, ele seria cheio de si mesmo? Você tem outros textos mais aqui que poderiam ser acrescentados ali. Na grande comissão, é dito ali: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas alegam que esse texto não aparece no original, que foi acrescido depois por um indivíduo chamado Eusébio da Cesareia. Isto não faz sentido. Não tem variações nesse texto, ele é parte do original. E Ellen White menciona esse texto inúmeras vezes nos seus escritos. Eu acho que se fosse um texto espúrio, ela não teria citado, mas ela citou de maneira bem clara. Ela diz até que quando a pessoa é batizada, quando ocorre um batismo aqui ou na sua igreja, os três maiores poderes do universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são invocados em cima, para essa pessoa que está sendo batizada. Além disso, lá em João capítulo 14, verso 16 e 26, você tem um texto que vamos ler. João capítulo 16,
os versos, verso 14, capítulo 14, verso 16 e 26. João 14, 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o 17 também: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Como é que você explica esse caso? Aqui Jesus está prometendo algo que eles já têm. Vamos supor que eu decida fazer o seguinte: eu vou dar esse controle remoto para a igreja, aqui, a BR1, como nós chamamos popularmente. Eu vou dar esse controle remoto de presente, Harrison, para a igreja. Mas eu não vou dar. Como é que eu vou dar esse de presente para a igreja se isso já pertence à igreja? Como é que Jesus está prometendo nesse texto dar algo que eles já tinham? A única questão, explicação para esse texto, óbvia que eu creio, é que Jesus estava prometendo uma capacitação especial do Espírito Santo para testemunhar o mesmo Espírito que os discípulos já tinham para a sua salvação. Em realidade, nenhum ser humano, ao longo da história humana, pôde ser salvo sem a poderosa habitação do Espírito Santo em sua vida. Agora vamos também ao verso 26. Aqui nós lemos: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Aqui fala que esse Espírito Santo, esse outro Consolador igual, que tem que ser distinto, mas é semelhante, ele seria enviado pelo Pai em nome de Cristo. É óbvio que isso aqui significa uma distinção, porque o fato de o Pai enviar, alguns dizem que esse Espírito é o mesmo Pai. Se fosse o mesmo Pai, então ele iria, ou viria para eles. É a mesma coisa como se eu estivesse dizendo o seguinte: agora eu, Alberto Tim, vou me enviar para o piano. Eu não me envio, eu vou. O próprio verbo enviar significa uma distinção, porque você não se envia, você vai. Você tem também a bênção apostólica ali em 2 Coríntios 13, 13, e essa bênção também é muito interessante, vamos só dar uma olhadinha rápida nela, onde nos diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Portanto, não há como nós termos comunhão com alguém que seja simplesmente uma energia, mas aqui você tem, como no caso do Espírito Santo. Temos outros textos, mas vamos avante com as nossas considerações. Quanto à personalidade do Espírito Santo, você está percebendo que eu estou me concentrando um pouquinho mais no Espírito Santo, porque, em realidade, hoje as pessoas até que não contestam tanto a Cristo, a divindade, mas mais o Espírito Santo. O Novo Testamento também fala da personalidade do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 4, 1, nos é dito: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Alguns dizem que o Espírito Santo é a mente de Cristo. Uma vez eu estava numa igreja no Brasil e eu me deparei com algumas pessoas que não criam na personalidade do Espírito Santo. Eu perguntei: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a mente do Pai ou a mente do Filho? Eu disse: mas caramba, como isso? É do Pai ou é do Filho? Não pode ser dos dois. Mas aqui claramente Jesus não estaria se auto-levando ao deserto, ele estaria se expondo à tentação.
Ele foi levado pelo Espírito Santo com a missão específica. Nós também já falamos daquele outro Consolador, que é outro semelhante, mas há um texto que eu creio que compensaria a gente ler um pouco mais detidamente, e esse texto é de Atos, capítulo 19, os versos 1 a 7. Atos 19, 1 a 7. Veja, algumas pessoas dizem, não sei se você já ouviu esse argumento, mas algumas pessoas dizem que na Bíblia nós temos um só texto, ou seja, Mateus 28, que fala do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no livro de Atos temos mais de, sei lá, alguns dizem 20 e tantos textos que falam no batismo em nome de Cristo. Então, mais de 20 textos, ou seja lá quantos forem, eu não contei especificamente, esse grande número de textos que falam do batismo em nome de Cristo tem muito mais força do que um só texto que fala no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, eu fico com esses vários textos e não com aquele. Cuidado com esse tipo de argumentação, que isso não faz sentido. Por uma razão. A repetição na Bíblia pode ser uma questão de ênfase, de relevância, mas nem sempre, algumas vezes, não é. Eu lhe perguntaria quantas vezes na Bíblia é repetido aquele texto que fala até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Uma única vez. E Ellen White diz que é o texto fundamental, chave daqueles que esperam a segunda vinda de Cristo. Quantas vezes é repetida as 3 mensagens angélicas? Uma única vez, em Apocalipse 14, 6 a 12. Então, o que você não pode fazer, você não pode construir toda uma doutrina em cima de um só texto, porque você tem que pegar todo o conceito, a amplidão do conceito bíblico, mas você também não está autorizado a ignorar um texto bíblico, porque ele é importante. Agora, uma vez eu estava num lugar fazendo uma palestra e esse argumento foi levantado, dizendo, não, mas todas as pessoas do Novo Testamento foram batizadas só em nome de Cristo. Embora Ellen White diga que a Igreja Apostólica batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela escreveu isso em 1854, já no início do seu ministério. Mas veja o seguinte, aí eu perguntei para essas pessoas, vocês já leram Atos capítulo 19? Vocês dizem que as pessoas só eram batizadas em nome de Cristo? E eles não se lembravam. E eu pedi para ler esse texto mesmo que nós vamos ler hoje. E esse texto é fundamental. Atos 19, 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem ao menos ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em quem, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito, e tanto falar em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Você percebeu qual é a discussão aqui? Esses indivíduos já tinham sido batizados no batismo de João Batista. Eles, obviamente, criam em Jesus, eram cristãos, e também, além disso, obviamente, como eles criam em Deus o Pai. Mas agora Jesus chega,
Paulo chega e pergunta para eles: vocês aceitaram o Espírito Santo, ou receberam o Espírito Santo quando foram batizados? Caramba, eles respondem aqui no verso 2, nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E aí, veja, se o Espírito Santo fosse aquilo que algumas pessoas alegam meramente a mente do Pai ou a mente do Filho, Paulo poderia ter simplesmente dito: olha, meus amigos, isso é só uma questão retórica. Vocês já creem em Deus o Pai, o Espírito Santo é a mente do Pai, então não tem nenhuma complicação. Agora, também podia dizer: veja, vocês já aceitaram a Cristo, então é a mente de Cristo, não tem nenhum problema. Mas porque eles não criam na existência do Espírito Santo, eles foram rebatizados. E rebatizados como? O verso 5 diz: em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque o que distinguia um cristão de um judeu era a aceitação de Jesus de Nazaré como prometido Messias. E eles foram batizados, mas o assunto por trás que gerou foi o não crerem na existência do Espírito Santo. Eu creio que aqueles que não creem no Espírito Santo, se querem voltar ao seio da igreja, alguma coisa, deveriam ser rebatizados. Pelo menos esse é o padrão bíblico aqui, que nós temos nesse texto. Agora, vamos ler mais um texto aqui que é muito interessante. O texto de Romanos, capítulo 8. Em Romanos, capítulo 8, nós temos uma declaração do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo também. Romanos 8, versos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse conceito, essa ideia de intercessão também reforça a ideia de distinto de. Mas um ponto importante nesse texto aqui, o verso 27, é que fala que na mente do Espírito. Ora, se o Espírito Santo fosse meramente a mente do Pai ou a mente do Filho, não faria sentido. Então você teria que falar na mente da mente. Mas esse texto aqui reforça o fato da personalidade do Espírito Santo. Sim, pastor, mas Ellen White diz que a natureza do Espírito Santo é um mistério. Exatamente, ela diz isso, só que ela não diz só isso. Ela diz também que a natureza de Deus é um mistério, a natureza de Cristo é um mistério. Por que a do Espírito Santo também não seria? Mistérios não são coisas que não se possa compreender. Mistérios são coisas que a gente estuda até onde a revelação nos leva, mas a gente não tem como compreender pela nossa própria razão. Nós somos dependentes da revelação. Por exemplo, a natureza divina humana de Cristo, que ele é ao mesmo tempo Deus e homem, não é lógico. Lógico seria, ele é Deus e não é homem, ou é homem e não é Deus. Mas a Bíblia diz que é as duas coisas. Eu não entendo como é que pode ser, mas eu aceito pela fé porque a palavra assim o diz. A mesma coisa, o que a Bíblia diz sobre Deus, eu creio. Em realidade, o estudo de Deus é muito solene, porque nós estamos estudando a santidade, a majestade de Deus. E eu não posso brincar com Deus e com suas características ou atributos, como eu faço com o meu casaco, que eu tiro e coloco a hora que eu quiser. Não é assim. Eu tenho que manter leal aqui como um filho obediente ouve a voz do seu pai.
E essa realmente deve ser a nossa postura. O maior entrave à compreensão de Deus na Bíblia é o nosso orgulho pessoal, onde, como disse alguém, até um escritor, eu gosto muito quando ele diz assim, que isso gera uma pecaminosa preferência por nós mesmos, o orgulho. A minha ideia, o meu conceito, quando eu tenho que estar disposto a aprender da palavra de Deus e não tentar ensinar a palavra de Deus. Agora, ao tratarmos da natureza de Deus e mais especificamente ao Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo, há um processo que mereceria nossas considerações. O que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Algumas pessoas são tentadas a crer que o pecado contra o Espírito Santo é um ato. Se você cometeu um ato, pronto, pecou contra o Espírito Santo. Não é assim. O pecado contra o Espírito Santo não é um ato, e sim um processo. E, em primeiro lugar, eu creio que esse processo tem pelo menos 4 passos. Em primeiro lugar, nós não vamos ler os textos ali, mas em primeiro lugar, a pessoa endurece o seu coração. E esse endurecer do coração normalmente vem pelo orgulho. Depois a pessoa entristece o Espírito Santo. E então você apaga o Espírito. Ele não consegue ouvir. E então ocorre o pecado contra o Espírito Santo. E esse é o estágio pior que um ser humano pode ocorrer. Se você der uma olhada no texto ali que nós colocamos, Mateus 12, verso 22 a 32, você vai ver que ali aconteceu uma inversão de valores até. A pessoa, elas atribuíram a Deus a obra de Satanás e a Satanás a obra de Deus. Isso é complicado quando esse tipo de coisa ocorre. Mas relacionado com esse problema ocorre, eu creio que questionar a obra do Espírito Santo e, em segundo lugar, negar a existência do Espírito Santo. Eu uma vez estava conversando com um pastor e ele disse que encontrou algumas pessoas que não criam na Trindade, não criam que o Espírito Santo seria uma pessoa, uma personalidade, como revelado na Bíblia. E esse pastor disse para aquele grupo o seguinte: sabe por que você está dizendo isso? Por uma simples razão. Você já pecou contra o Espírito Santo já se retirou de você, portanto, por isso você diz que ele nem existe. E a pessoa tomou um susto, não imaginava que fosse a esse ponto. Mas nós não podemos brincar com este assunto. Negar a personalidade do Espírito Santo, como revelado na Bíblia, é algo perigoso. Mas nós estamos vivendo hoje, não só como igreja, e eu tenho viajado por muitos países desse mundo, em todos os lugares que eu fui até hoje, que eu lembro, tem pessoas questionando o Espírito Santo. E não é só dentro da igreja, é fora também. Parece que há uma questão muito forte hoje. E por quê? Você me perguntaria por quê? Bom, eles dizem que são os verdadeiros sucessores dos pioneiros. Eu não creio nisso. Eu tenho uma outra palestra onde eu trato disso, que eu mostro que há um contraste total. A forma como essas pessoas leem a Bíblia e os escritos de Ellen White é completamente diferente dos pioneiros. Mas eu creio que há uma razão muito simples para isso. Se você for dar uma olhada... Desculpe, eu acho que eu não havia colocado esse slide aqui antes sobre o Espírito Santo, mas deixa eu dar uma olhadinha nesse outro agora. Vamos dar uma olhadinha aqui na obra. Há um contraste marcante entre a obra do Espírito Santo e a obra de Satanás. Em primeiro lugar, o diabo quer nos induzir ao pecado. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos afastar do pecado. Por sua vez, Satanás quer nos afastar da justiça. O Espírito Santo nos conduz à justiça.
E quanto ao juízo? Satanás nega o juízo. Já o Espírito Santo, ele nos conscientiza desse juízo. Satanás procura destruir o fruto do Espírito e gerar em você e em mim o fruto da carne. O Espírito Santo é o mesmo que produz o fruto do Espírito. E quanto aos dons do Espírito? O Espírito Santo concede, já Satanás falsifica. E o reavivamento? Satanás falsifica e o Espírito Santo produz. E a missão? O Satanás quer nos enfraquecer na missão, já o Espírito Santo nos capacita. Ora, biblicamente, o Espírito Santo é o grande agente neutralizador da obra de Satanás. Satanás não é tonto, não é tão burro assim como você pode imaginar. Se esse é o pior, se o Espírito Santo é o grande agente neutralizador da obra de Satanás, a melhor coisa que ele pode fazer para conseguir os seus intentos é tirar o Espírito Santo do caminho até dizer que ele nem existe. Veja, numa época, quando nós mais necessitamos de um genuíno reavivamento do Espírito Santo para finalizarmos a pregação do Evangelho com poder naquilo que se chama chuva serôdia, vem pessoas na contramão, dizendo e alegando e questionando a própria existência do Espírito Santo. Não é sem motivo que isso está acontecendo. Isso é muito bem planejado, não por Deus, para gerar um reavivamento, mas pelo príncipe das trevas. Eu posso lhe assegurar sem dificuldade que aqueles que conscientemente negam a existência do Espírito Santo, porque pode ser pessoas que nunca estudaram o assunto, não conhecem, mas aqueles que compreenderam o assunto e negam a obra e a pessoa do Espírito Santo, eles estão em um terreno perigoso. E outro ponto, se somos embaixadores de Deus, não podemos ser indiferentes aos ataques satânicos à doutrina de Deus. Eu não sei como é que você sente, se você é casado, seu cônjuge, pode ser sua esposa, seu marido, ou se você tem filhos. Eu, pelo menos, me considero não um pai protetor. Eu acho que quando um filho está errado e acabou a história. Não tem nada esse negócio de dizer que está certinho ali e mimar o filho. Mas a pior coisa é quando você tem alguém a quem você ama que você vê sofrendo injustamente. Você faz o possível para salvar a pessoa dessa situação e minimizar o problema. Agora, se você ama realmente a Deus, como é que você pode ser indiferente a esses ataques que Satanás tem levado contra a pessoa de Cristo, que nós não chegamos a mencionar muita coisa, contra o Espírito Santo, e dizer, não, tudo bem, cada um crê no que bem achar, e etc, etc. Não. Mexeu com Deus, mexeu comigo também, em outras palavras. Como diz o texto, eu creio que é o Salmo 69:9, o zelo pela causa de Deus. Vamos ler esse texto, eu achei interessante até. Eu li em casa ontem para minha esposa, como uma filosofia até de vida. Salmo 69, verso 9. Aqui diz, pois o zelo da tua casa me consumiu. Ou seja, pode ser o zelo da tua causa também, não só da tua casa, como ele estava se referindo à casa de Deus. Mas eu acho que, por extensão, podíamos dizer assim, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Então, a pessoa que criticou a Deus, aquilo mexe comigo também, não tem. Mas nós temos que realmente ter uma postura bem clara nesses dias finais da história humana, onde todo o vento de falsas doutrinas estaria soprando, segundo a palavra profética.
e onde a própria natureza de Deus seria contestada, eu acho que nem você nem eu podemos ficar calados e fazer de conta que tudo está bem, que o negócio não é comigo. E como eu falei, usando uma linguagem um pouco vulgar, mexeu com Deus, mexeu comigo também. E eu acho que a mesma coisa deve ser com você. Deus está chamando você, nesses dias finais da história humana, para ser um embaixador seu, com eloquência. Numa época em que o diabo tem tantos agentes, a sua voz e a minha deveria dar, como diz o texto, à trombeta um sonido certo. E ajudarmos, nesse caso, colaborarmos com essa causa de restaurarmos a verdade nos dias finais. Agora, há uma citação de Ellen White que mexeu muito comigo. Ano passado eu escrevi até um texto longo, intitulado O Conceito Bíblico de Deus nos Escritos de Ellen White, que ainda não está publicado, mas deparando com citações de Ellen White sobre Deus, tem uma maravilha atrás da outra. Mas uma delas me tocou muito quando eu me deparei com a declaração dela, onde ela diz: quanto menos experiência com Deus nós temos, mais o queremos explicar. É óbvio que nós temos que explicar a Deus e compreender na revelação, porque, afinal de contas, o verdadeiro seguidor de Deus, o verdadeiro filho de Deus, seguidor de Deus também, ele vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se a Bíblia fala de Deus, eu também tenho que estudar isso e compreender bem. Só que, como ela também diz em outro lugar, no livro Testemunhos para Ministros, Ellen White diz: alguém pode explicar perfeitamente o caminho da salvação a outros e ser ele mesmo um rejeitado. Isso é dramático. Paulo também diz, mas havendo pregado a outros, eu não posso ser desqualificado. Então, nesse sentido, o meu apelo é que nós precisamos construir um conhecimento não apenas experimental, ocasional, também não meramente teórico, mas um conhecimento experiencial de Deus. E de acordo com o texto que nós lemos no início, e esse texto é Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Não há coisa mais maravilhosa. Eu gostei muito das músicas que o grupo de louvor cantou, todas nessa direção, sobre uma experiência com Deus. E eu também gosto muito, uma das minhas músicas preferidas é aquela que o pastor Sandro Brown canta, Erlo Brown, que é aquela música Quando Estás Aqui, Tudo é Diferente. Até a letra, a versão em português, parece mais tocante do que a própria versão original em inglês. Mas quando Deus está aqui, tudo é diferente. E quando Deus está na sua vida, é diferente ainda. Que Deus ajude você, que esse culto não seja meramente uma experiência que nós tivemos ocasional, mas que possa ser um estímulo a você construir esse conhecimento teórico, prático de Deus, ou, em outras palavras, o conhecimento genuíno, experiencial, daquele que é o autor e consumador de nossa fé. Deus abençoe ricamente a você e a mim. Nós vamos agora finalizar com uma palavra de oração. Curve a sua fronte onde você estiver e vamos orar. Eterno e glorioso Deus que estás nos céus, louvamos o teu nome como Criador, mantenedor de todo o universo, e porque tu tens um cuidado especial, um amor individual por cada um de nós. Agradecemos pela revelação de tua palavra, onde podemos compreender um pouco mais de tua natureza, como aparece nas Escrituras, mas muito mais do que simplesmente conhecer a teoria sobre ti, gostaríamos de ter um profundo relacionamento contigo. Dá-nos a certeza da tua presença,
que onde quer que cada um que está nos ouvindo esteja, possa ter a certeza de que ali tu estás com ele, com ela, com a sua família, com cada um. E se alguém está necessitando do teu amparo, que o teu braço poderoso possa conceder essa certeza da vitória sobre enfermidades, sobre o desemprego, sobre qualquer problema que for. E ajuda-nos a sermos leais a Ti, conscientes de que a vida não merece ser vivida longe de Ti, mas que contigo nós podemos ser mais do que vencedores e dentro em breve adentrarmos os portais eternos do Teu reino. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, que estejamos naquele dia preparados, e hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.